racional é aquele ser que ele sempre vai tomar as suas decisões considerando a lógica de raciocínio. Do ponto de vista comportamental, a gente entende que nós nem conseguimos ter acesso a todas as informações disponíveis. E por vezes a gente tem uma tendência de criticar o marketing, criticar tudo isso, porque nos induz a tomar decisões ruins. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que é real, com aquilo que acontece no nosso dia a dia. Enquanto nossa preocupação estiver com a utopia, com a ideologia, a gente não consegue avançar para melhorar a nossa vida e a sociedade como um todo. Diante dessas duas coisas, cognição e ambiente, como que eu consigo tomar a melhor decisão? Hoje eu vou trazer um dos motivos, e eu já discuti aqui no podcast outros, né? Mas hoje eu vou trazer um dos motivos pelos quais você muitas vezes evita olhar para as questões financeiras, tomar decisões, sejam elas de investimento, sejam elas de poupança, sejam elas de longo prazo. Por que é tão difícil e por que a gente muitas vezes se afasta de olhar para as questões financeiras? A gente vai chegar nessa resposta, a última parte do podcast, mas antes, para chegar lá e trazer toda essa evolução, né, que como eu sempre brinco, eu não estou dentro de uma sala de aula formal, mas a veia de professora nunca sai de mim, então eu sempre tenho que contextualizar e trazer um raciocínio lógico até que a gente chegue no lugar onde nós desejamos e compreendamos o objetivo, que neste caso é entender um dos motivos pelos quais a gente evita o extrato bancário. E para fazer essa discussão, nós retomamos a um tema que também já há episódios aqui, só que hoje a gente vai ver por uma outra ótica, né, com outros estudos, da questão da racionalidade e da racionalidade limitada. A dificuldade que nós, seres humanos, temos de realmente ser 100% racionais, e talvez se você já esteja aqui há vários e vários episódios e já me escutou falar, você já entendeu que nós não somos 100% racionais. E nós vamos discutir um pouquinho sobre isso até que nós consigamos chegar lá no final do episódio e consigamos entender, né, o estudo que eu vou trazer e o porquê que isso de racionalidade e racionalidade limitada ou irracionalidade, para ficar mais fácil de pronunciar, não que seja o correto, né, mas para ficar mais fácil de pronunciar, mais didático, por que essa questão de racionalidade e irracionalidade pode estar afetando esse nosso distanciamento do mundo financeiro. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio número 94? Eu acho que é o 95. Eu já estou um tanto quanto perdida aí nos números, mas é ou o episódio 94 ou o episódio 95. Do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira, às 19 horas, temos aqui um episódio novo, trazendo o que dá de mais novo, ou às vezes nem tão novo, mas que tenha robustez, que tenha representatividade, que sejam estudos interessantes de serem discutidos, eu trago para cá de uma forma didática e aplicável às nossas vidas, sempre com este olhar bem científico, com embasamento, para que a gente não fique no achismo e a gente realmente discuta coisas que já tenham sido avaliadas pela ciência. Então, seja muito bem-vinda, pegue seu papel e sua caneta e vamos discutir hoje racionalidade, irracionalidade e evitação ao mundo financeiro. Então, para começar, eu quero fazer uma retrospectiva sobre o que seria ser racional, tá? Porque isso é uma coisa bem discutida dentro de finanças comportamentais, mas que por vezes o conceito ele não fica muito claro. O que é ser racional e o porquê que nós, seres humanos, não somos considerados seres completamente racionais? No livro Rápido e Devagar, quem também já está aqui há mais tempo sabe que ele é minha Bíblia, o Kahneman fala a seguinte frase, que racional é aquele ser que ele sempre vai tomar as suas decisões considerando a lógica de raciocínio, tá? Partindo dessa pressuposição, a gente vai lá para 1944, na teoria da utilidade esperada,
a qual ela parte de alguns pressupostos para entender o que seria um comportamento racional, e na realidade ela constrói toda a teoria, né, que é a teoria da utilidade esperada, com base no fato de que nós, seres humanos, seríamos racionais e seguiríamos essas pressuposições básicas. Que pressuposições básicas são essas, falando de uma forma sucinta? Bom, primeiro, a teoria da utilidade esperada, ela parte do macro, dizendo assim: nós, seres humanos, tomamos decisões de modo a maximizar a nossa utilidade ou satisfação. O que essa frase quer dizer e o que a gente pode interpretar dela, né? O que é a maximização? Você participa junto da minha relação com a Pituca. A Pituca estava lambendo os pés, não pode. Pausa, voltamos, né? Então, o que é essa maximização da utilidade? A maximização da utilidade nada mais é do que partir do pressuposto de que nós, seres humanos, sempre vamos tomar decisões que sejam as melhores para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Então, sempre que a gente busque e tenha maior ganho com aquela decisão. E que esses ganhos, né, eles estejam também relacionados com essa questão absoluta. Então, assim, entre pagar uma dívida com uma taxa de juros mais alta ou com uma taxa de juros mais baixa, mas que eu consigo liquidar ela completa, que nem eu discuti no episódio passado. Para quem não viu, no episódio passado eu discuti essa questão de pagamentos de dívida, parcelamentos, enfim. Numa situação como essa, o que seria o racional e que maximizaria a utilidade esperada? Eu sempre optar por pagar a dívida com taxa de juros mais alta. Por quê? Porque isso estaria maximizando a minha riqueza, a minha utilidade. Porque eu estaria, ao longo do tempo, desembolsando um menor capital para juros. Então, eu primeiro quitaria as com maiores juros, sem me preocupar com o número de dívidas que eu tenho. Que o que eu disse no episódio passado é que, na verdade, o nosso comportamento ele é avesso a contas de dívida. O que é a aversão a contas de dívidas? Que a gente não gosta de ficar com 5 dívidas. Que se nós tivermos a oportunidade de sintetizar 5 dívidas em uma, mesmo que nós acabemos pagando uma taxa de juros maior no longo prazo, gera um conforto cognitivo a ponto de que a gente tome essa decisão. Só que percebe que essa decisão não é uma decisão racional, ela é uma decisão completamente emocional, pautada no aspecto de que nós vamos nos sentir melhor se nós seguirmos por esse caminho. Então, eu vou seguir por esse caminho. Nada tem a ver com a utilidade, a maximização da utilidade. Então, a maximização da utilidade é exatamente isso, que esses fatores que seriam, nesse caso da dívida, um fator completamente subjetivo, né, um fator psicológico de como eu me sinto diante do número de dívidas que eu tenho, que isso jamais poderia influenciar na minha decisão, já que o objetivo, né, é sempre maximizar a nossa utilidade, maximizar a nossa satisfação. E a teoria a teoria da utilidade esperada, ela não pressupõe essas influências emocionais nesse processo de tomada de decisão. Ela vai considerar que todas as pessoas devem escolher quitar a dívida com taxa de juros mais alta. Então, essa é a base, né, da teoria da utilidade esperada. E a partir disso, a teoria ela é constituída em cima de axiomas. O que são axiomas? É como se eles dissessem assim: esta teoria é válida quando você, ser humano, e aí ele chama de agente econômico, quando você, agente econômico, segue estes pressupostos normativos. Como, por exemplo, as suas escolhas são estáveis. Ou seja, se você prefere hoje banana em relação a morango, você sempre vai ter que preferir banana em relação a morango. Se você prefere morango em relação a banana, então você vai preferir maçã em relação a banana. Porque a lógica de raciocínio diz que você deve seguir, né, este padrão, você deve ser constante nas suas escolhas. E isso nem sempre funciona assim.
Outra coisa que ele diz é que a gente vai ter sempre as nossas preferências estáveis, né? Então a gente não vai poder alterar uma coisa que eu gosto hoje, outra coisa que eu gosto amanhã, então isso não pode acontecer. Para que a gente seja completamente racional, nós temos que ter decisões constantes, padronizadas, estáveis, elas não podem trocar ao longo do tempo. E um outro ponto extremamente importante da pressuposição da racionalidade é de que a gente vai pegar todas as informações disponíveis e, a partir da análise dessas informações, nós vamos tomar uma decisão coerente com a lógica de raciocínio, como Kahneman falou no livro. Só que, do ponto de vista comportamental, a gente entende que nós nem conseguimos ter acesso a todas as informações disponíveis. Muito menos o nosso cérebro tem a capacidade de lidar com várias informações ao mesmo tempo. O nosso cérebro não tem capacidade de lidar com várias informações ao mesmo tempo. É só você colocar aí, eu já dei a sugestão aqui no podcast, em algum outro episódio, de você colocar aí no Google teste do macaco, ou eu acho que tá como gorila e basquete, alguma coisa assim, eu acho que tu consegue encontrar aí no YouTube um experimento que eles fazem, né, em que eles dizem assim, fica contando o número de vezes que as pessoas estão trocando a bola, é uma bola de basquete, e as pessoas, elas estão trocando aquela bola de basquete. Teu objetivo é contar quantas vezes aquela bola de basquete está trocando de mão em mão. E nisso, passa um gorila, né, no meio do negócio. E aí depois pergunta assim, tu viu o gorila? E a pessoa diz, gorila? Onde é que tinha gorila? Não tinha gorila. Então, o que que mostra isso, né? Que na realidade, quando a gente direciona nosso foco atencional, a gente perde como se fosse a nossa capacidade de análise periférica ou de processar todas as informações ao mesmo tempo. Se eu estou contabilizando as bolas que estão sendo passadas de uma pessoa para outra, eu não consigo nem perceber que o gorila passou ali na frente. E aí, isso faz com que nós, mais uma vez, neguemos, né, a existência dessa racionalidade completa, porque a gente não consegue completar e processar todas as informações para que a gente consiga tomar essas decisões lógicas. Portanto, desde Simon, que agora a gente já vai discutir um pouquinho sobre a teoria dele, desde Simon já tinha o entendimento de que nós, seres humanos, possuímos racionalidade limitada. O que é essa racionalidade limitada? É que, primeiro, a gente não considera a maximização da utilidade para tudo aquilo que a gente toma decisões, e, além disso, que nós não conseguimos processar todas as informações, nós não vamos ser consistentes sempre, nós não vamos ter as nossas preferências estáveis, e isso vai fazendo com que a gente tenha essas dificuldades, e eu não digo nem dificuldade, a gente vai entender já logo mais para frente, mas que a gente realmente sejamos, né, seres de racionalidade limitada, em que as nossas decisões elas não vão estar sempre pautadas numa lógica de raciocínio, numa lógica de análise, de deliberação, de cálculo mental real, assim, sabe? Que muitas vezes a gente vai tomar uma decisão porque simplesmente a gente acha que aquilo ali vai ser o melhor pra gente. E por vezes não é, e outras tantas é. Então, nós temos esta racionalidade limitada. E aí, entrando na teoria do Simon, o que o Simon dizia, né? Lá em 1959, então a teoria da utilidade esperada foi publicada em 44. Em 59, o Simon, que também é um economista, e aí todo mundo diz que, e eu inclusive, né, fortaleço isso, que o artigo seminal de finanças comportamentais, economia comportamental, foi publicado, a teoria da perspectiva, publicado em 1979 pelo Kahneman e o Tversky. Entretanto, o Simon publicou em 1959 algo que já deu todo embasamento para essa discussão do Kahneman em 79, que é justamente essa questão da racionalidade limitada, que até antes de 79, da teoria da perspectiva,
o Kahneman e o Tversky publicam em 74 na Science, que é tipo uma revista assim, né? Meu Deus, publiquei na Science, é uma coisa bem renomada. Eles publicam um artigo intitulado Heurísticas e Vieses, que tem justamente o objetivo de trazer esses erros que nós cometemos. Que o Simon já começou a discutir quando ele disse assim, olha, nós possuímos racionalidade limitada. O que é essa racionalidade limitada? É que diante de tudo isso que eu comentei, de não conseguir processar todas as informações e tal, nós acabamos fazendo atalhos mentais. Que depois foi se fortalecendo o nome como heurísticas, que são esses atalhos que nós fazemos. Então, ao invés de pegar todas as informações disponíveis, por exemplo, para dizer se andar de avião é mais perigoso do que andar de carro, você não vai pegar todas as informações disponíveis sobre acidente de carro e acidente de avião. O que você vai fazer? Você vai lembrar do fato que teve um maior impacto emocional, que foi há pouco tempo agora, né? Caiu um avião. Isso vai vir fortemente na sua memória, a gente chama isso de heurística de disponibilidade, e você vai olhar e dizer assim, é mais perigoso andar de avião. Mas percebe que você não usou todas as informações disponíveis para dar essa resposta? Isso é uma heurística, é um atalho mental, é uma regra de bolso que a gente usa para, entre aspas, encurtar a nossa tomada de decisão, encurtar a forma como que nós vamos atribuir se uma coisa é mais arriscada que a outra, se a gente gosta mais ou não de uma coisa, se nós vamos investir numa empresa ou não. Então a gente vai fazendo esses inúmeros atalhos mentais e isso vai direcionando as nossas decisões. O Simon, ele já trazia esta discussão à tona, dizendo que realmente a gente tinha esses atalhos mentais e que nós éramos dotados do que ele chamou de racionalidade limitada. Que como a gente não processa todas essas informações, a gente acaba tendo essa racionalidade limitada. Isso é ruim? Não, porque pensa só, se cada vez que você fosse tomar uma decisão, se cada vez que você fosse atribuir algum tipo de julgamento, você tivesse que ponderar todas as possibilidades, analisar as alternativas e sugerir uma resposta, quanto tempo você levaria para simplesmente dizer se é mais perigoso andar de avião ou de carro? Você precisaria de muito tempo. E aí, coloca isso dentro da tua vida, no teu dia a dia, sabe? Aí eu vou atravessar a rua por esta avenida ou aquela avenida. Aí você vai pegar todas as informações disponíveis. Quantos carros passam naquele lado? Qual o número de acidentes que aconteceu ali? Teve algum acidente que foi um acidente trágico, digamos assim? E aí você ia olhar para todas essas questões para tomar decisão em qual lado da rua atravessar. Então, assim, não é que a forma com que nós tomamos decisões, ela seja ruim. É simplesmente a forma que a gente toma decisões. E aí o Simon já dizia uma coisa que o Kahneman veio falar também mais tarde, que eu gosto muito, que é o fato de que a gente tem que parar, e eu acho que isso serve para a vida, sabe? A gente tem que parar de querer analisar as coisas, tomar decisões, fazer julgamentos com base naquilo que a gente acha que deveria ser o correto. Ou aquilo que a gente acha que deveria ser o padrão. Ou a norma. A gente tem que não pensar sobre isso, mas a gente tem que pensar sobre o que é. O que eu quero dizer com isso? E aí eu vou dar um exemplo bem simples para que a gente consiga interpretar isso. A gente pode olhar para o marketing e dizer assim, ó, o marketing é um horror, o marketing manipula as pessoas, o marketing cria desejo, o marketing não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, o marketing deveria ser, entre aspas, punido por induzir consumo. Só que agora vamos pensar pelo outro lado. Quanto ter um marketing e ter uma estrutura econômica funcionando, né, de comércio, o quanto isso não beneficia o mundo como um todo
em sua capacidade de gerar qualidade de vida. O que eu quero dizer com isso? Respira e não pira. Deixa eu terminar o raciocínio para você não começar com barreiras. Olha só, pensa comigo. Suponha que você não tenha mais água, tá? Disponível para você comprar. Você quer água mineral, mas você não tem água disponível para comprar. Quando que vai ter alguém disposto a empregar esforço para te vender água mineral? Quando houver uma demanda que tenha interesse em comprar aquele consumo. Então, eu preciso de um empresário ou de uma força governamental, no caso, normalmente, quando tem, não água mineral, né, com gás, mas a água que sai da torneira, por exemplo, na maior parte das vezes é público. Mas independente de ser público ou privado, eu tenho que estar suprindo uma necessidade, uma demanda, e eu tenho que ter uma contrapartida. O governo, por exemplo, embora ele faça muito isso, e isso é extremamente danoso para a nossa qualidade de vida, ele não deveria gastar mais do que ele tem condições de gastar. Assim como nós, ele deveria manter o seu orçamento. Então, ele deveria oferecer água na medida que oferecer água ainda é equilibrado para ele, entendeu? Que ele consiga ter uma indústria, entre aspas, de água, né? Colocar água na torneira lá, não me dá lucro, mas eu consigo, equilibrando o sistema como um todo, fazer com que isso seja sustentável ao longo do tempo. Então, continuo dando água. Pensando no ponto de vista privado, quando que uma pessoa vai estar disposta a construir toda uma empresa para te vender água mineral? Quando aquilo ali tiver um retorno para ele. Em que sentido? Ele está pregando em esforço de tempo, de gastos em relação à própria saúde dele, emocional, de resistir, né, a todas aquelas complexidades que é ter um negócio. Então, ele está colocando esforço naquilo ali. E ele só vai manter a venda da água até o ponto que aquilo ali faça sentido para ele. Que o esforço, ele tem uma recompensa. Portanto, olha que interessante a gente pensar por esse ponto de vista, né? Que, na realidade, nós termos uma maior qualidade de vida está relacionado com o fato de que tem pessoas dispostas a empregar esforço para ampliar nossa qualidade de vida. Porque senão a gente não chegaria no supermercado e tinha água disponível pra gente pegar, água com bolinhas, a gente chama, né? Água com gás pra gente pegar. Tem alguém disposto a nos dar esta qualidade de vida, certo? O que eu quero dizer com tudo isso? Que por vezes a gente tem uma tendência de criticar o marketing, criticar tudo isso, porque nos induz, né, a tomar decisões ruins. Quando, na verdade, o que nós temos que aprender é quais são os meus objetivos e, diante dos meus objetivos, o que eu preciso fazer no meu ambiente para que eu não seja fisgado por isso e que eu consiga me manter na rota dos meus objetivos. O problema é que a boa parte das pessoas não sabe quais são os seus objetivos e ficam muito suscetíveis a esse tipo de estímulo, né? O que eu quero... Bom, já disse isso várias vezes, né? O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando Simon diz que a gente tem que olhar para a realidade e não para a utopia, é exatamente sobre isso que ele está dizendo. Eu não tenho que olhar para a utopia do ponto de vista de que todas as pessoas são racionais e mesmo diante de gatilhos elas não vão cair. Ou todas as empresas elas vão me oferecer produtos porque simplesmente elas têm ali o objetivo de me servir, de atender uma demanda social e elas não estão preocupadas com o lucro. Isso não é uma verdade. Então, encarar a verdade como ela é e buscar entender o nosso comportamento diante dessa realidade sem criar falsas ilusões é muito importante. Porque se a gente fica criando falsas ilusões e fica simplesmente julgando o contexto em que a gente vive, a gente não se protege. E aí você realmente vai ser suscetível a diversas armadilhas que são impostas. Agora, se você entender, é assim que o mundo funciona.
funciona. Tá, eu entendi como o mundo funciona. Eu entendi que o vendedor da água lá vai, por exemplo, se tu fores no supermercado, tu vai lá, olha lá, tem uma água mineral com gás, ou sei lá se tem gás ou não tem gás, que custa R$ 22 uma garrafa de água. Por que tem alguém que pagaria R$ 22 por uma garrafa de água se a outra água do lado custa 2 e o produto é o mesmo, água? Teve ali, né, uma ampliação do valor percebido. A marca construiu, nem sei o nome da marca, acho que é com V, alguma coisa, vou, não sei. Eu não ligo para essas coisas. Por quê? Porque eu entendo como a construção do storytelling da marca faz com que isso vai gerando, né, esses inúmeros gatilhos de desejo. E entendendo isso, entendendo a realidade, eu consigo não ser tão suscetível a cair nessas armadilhas. Então eu olho lá a garrafa e digo assim, eu quero a de R$ 2. Percebe? Então, assim, não fique criando utopias. Assumir que nós somos racionais, o Ariely fala muito essa frase. Nós temos que assumir, mas ele não fala essa palavra assumir, ele diz assim, que nós somos falíveis, né? Mas ele tem uma. A frase é bonita, é o que eu não tô lembrando. Ele diz alguma coisa nesse sentido, assim, que nós, seres humanos, temos que ter a consciência de que nós somos falíveis. Se a gente entender que a gente é falível dentro desse contexto, a gente para de olhar o que seria utópico e olha para a realidade. E aí nós vamos buscar soluções, entendimentos, não para o que seria utópico, para o que seria o mundo ideal, para o que seria o mundo desejado do ponto de vista filosófico, mas a gente começa a agir, a estudar, a desenvolver pesquisas sob o ponto de vista real. E é isso que o Simon trouxe. E é isso que o Kahneman traz com maestria. O objetivo deles não era entender comportamento humano sobre a ótica do que seria utópico, do que seria o ideal. O ideal é que o ser humano fosse completamente resistente a, por exemplo, esse tipo de gatilho. Porque se ele vai sempre maximizar a riqueza dele, é óbvio que uma pessoa não se endividaria porque ele desejou comprar um carro que ele não tinha condições de pagar. Isso não tem nada de racional. Só que ele vai lá e compra. Ele vai lá e faz um empréstimo, um financiamento de carro que não tem o menor sentido. E se você está financiando seu carro, pare e reflita sobre isso. Não tem o menor sentido em colocar um dinheiro que eu não tenho num bem que não é um bem que vai se valorizar, pelo contrário, vai se desvalorizar, só para eu antecipar um prazer que eu ainda não posso pagar. Isso não é racional. Só que o que adianta nós olharmos para a teoria de racionalidade e dizer o ser humano sempre maximiza as suas decisões, a sua utilidade, quando na verdade na vida real a gente tem um monte de gente fazendo financiamento de carro. Então, desde Simon, lá em 59, a preocupação, né, dessa linha de pesquisa comportamental, dessa linha de pesquisa cognitiva, é justamente olhar para o que é real, para que a gente consiga entender essa realidade e a gente se proteja, inclusive, dessa realidade. Então, eu sei que muitas vezes, assim, tem um monte de gente que fica... porque isso... Inclusive, assim, do ponto de vista de vitimização. Porque deveria ser assim. Porque deveria ser assado. Isso não vai nos ajudar em absolutamente nada. Olha o que é. E a partir do que é, o que a gente pode fazer. E aí, olhando para o que é, desenvolveu-se, né, toda a teoria de racionalidade limitada do Simon. E depois veio o Amos Tversky e o Daniel Kahneman. Em 74, eles publicaram Heurísticas e Vieses no artigo da Science. E em 79, eles publicaram a Teoria da Perspectiva na Economática, que é uma das revistas que mais publica em termos de tomada de decisão. E aí consolidou-se esse entendimento do que é real, embora... E eu participei, né, do evento, de um congresso, faz muitos anos, isso acho que 2016.
Eu vim pra cá em 2018, pra Florianópolis, né? Não, eu vim... Meu Deus, eu tô ficando velha. Eu vim pra Florianópolis em 2016 fazer o doutorado. Então, em 2015... Isso, em 2015 eu fui pra Argentina, era o meu último ano do mestrado. Em 2015 eu fui pra Argentina participar do Congresso Mundial de Finanças. Ele acontece ao redor do mundo, né? Cada ano é num lugar. Já aconteceu na Itália, nos Estados Unidos, enfim. E nesse ano em específico era na Argentina. A Argentina é do lado do Rio Grande do Sul, né? Do lado. É muito próximo. E aí, eu morava em Santa Maria, e a gente olhou quando saiu a divulgação e disse assim: nossa, é uma baita oportunidade de nós estarmos no Congresso Mundial de Finanças. E publiquei um artigo lá sobre tolerância ao risco. E quando eu cheguei lá, era 2015, era nítido, assim, que ainda esses aspectos relacionados a finanças comportamentais eram muito negligenciados. Hoje em dia melhorou, quase 10 anos depois, né? Isso aconteceu em 2015, a gente está em 2024. Para você ver como eu estou velha neste mundo de finanças comportamentais. Mas há 10 anos atrás ainda existia assim uma resistência muito grande do mainstream, que a gente chama, né? Ou seja, do que é o padrão, do que é aquilo que governa o entendimento, de dizer que finanças comportamentais eram uma linha de pesquisa um tanto quanto, assim, sabe, meio deixada de lado, aquela coisa que, esses pesquisadorzinhos aí de finanças comportamentais. Então não tinha o renome, não tinha visibilidade, muito menos o respeito que hoje a gente tem. E ainda tem um longo período a ser caminhado para que a gente consiga ganhar esse respeito, mas o interessante de olhar para isso é que ainda em 2024 há pesquisadores que partem do pressuposto de que as pessoas são racionais para fazer as suas pesquisas, o que não faz o menor sentido, né? Então, assim, acho que a gente ainda tem muito que evoluir nesse sentido, tanto do ponto de vista de pesquisa, quanto do ponto de vista de nós, seres humanos, pararmos de ser utópicos, pararmos de sermos entusiastas de uma ideologia e olharmos mais para a realidade, para o que funciona, para o que não funciona, o que está na minha mão, o que eu posso fazer e o que eu não posso. Isso é o que o Kahneman nos ensinou, isso que é o que o Simon nos ensinou, o que depois Richard Thaler nos ensinou e tantos outros pesquisadores dessa área. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que é real, com aquilo que acontece no nosso dia a dia. Enquanto nossa preocupação estiver com a utopia, com a ideologia, a gente não consegue avançar para melhorar a nossa vida e a sociedade como um todo. Dito isso, aí a gente vai pensar, ok, já me pôs a refletir aqui sobre um monte de coisa. A partir desse entendimento da vida real, né? O que a gente precisa levar em consideração para tomar boas decisões? Será que, então, para que eu faça boas escolhas, eu preciso tentar ser mais racional? E como ser mais racional? E aí entra uma outra discussão que o Kahneman faz, e que tem artigos, eu vou, como sempre, deixar pontuado aqui embaixo, que discutem esse ponto. O que na realidade é a nossa decisão é que nós, dentro desse processo de racionalidade limitada, tomamos decisões que não são completamente racionais, mas que devem ser razoáveis. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos empregar um esforço no nosso dia a dia, entendendo as coisas que nos influenciam, entendendo as coisas que fazem com que a gente saia do prumo, entendendo as coisas que fazem com que nem sempre a gente tome boas decisões. Nós temos que entender tudo isso para buscar tomar decisões mais razoáveis. O que é a razoabilidade? A razoabilidade parte do pressuposto de que, diante de uma cognição limitada, que é a nossa racionalidade limitada, e diante de um ambiente contextual que me gera estímulos, que me gera gatilhos, que diante dessas duas coisas, cognição e ambiente, como que eu consigo tomar a melhor decisão? Isso é ser razoável. É que a gente entenda esses dois mundos, como se fosse o mundo interno, a minha cognição, que é limitada, e o mundo externo, que é o ambiente em que eu vivo.
percebendo essas nuances do ambiente interno e do ambiente externo, como buscar a melhor tomada de decisão. E aí a gente entra no tópico do sistema 1 e do sistema 2. O sistema 1, que é o sistema dual trazido pelo Kahneman como uma discussão, né, simplificada de como que as informações são processadas na nossa mente. O sistema 1 ele vai ser rápido e intuitivo, então é aquelas minhas respostas automáticas. Você quer financiar um carro? Sim! É uma resposta intuitiva, movida pelas suas paixões, movida pelo seu desejo. Esqueci o nome da mão invisível, que é um economista lá de 1700, Adam Smith. Meu Deus, como que eu fui esquecer do nome do Adam Smith? O Adam Smith dizia, né, que nós somos movidos por nossas paixões. Então, inclusive antes de Simon, a gente poderia dizer que tem aí Adam Smith já discutindo esses tópicos, mas ele foi esquecido por um bom tempo. Enfim, eu não quero entrar nessa questão. Mas só para pontuar que, né, seguindo esses nossos desejos, essas nossas paixões, a gente diria assim, quero comprar um carro, né? Agora, se a gente for ser razoável, eu vou dizer que não. Quer ver? O que seria ser razoável na decisão do carro? Eu vou olhar a minha cognição. Ó, eu, diante da minha condição financeira, raciocinar, né, internamente, do ponto de vista lógico, não tenho condições hoje de arcar com esse compromisso. Do ponto de vista ambiental, eu sei que eu sofro vários estímulos que me conduzem a daqui a pouco querer comprar esse carro. Tanto a indústria de automóveis mostrando e criando as propagandas, né? Sua liberdade num carro, seu poder neste carro, enfim, criando vínculo emocional com esse consumo. E isso pode também influenciar este interno em potencializar a motivação para querer comprar. Então, eu tenho que entender, né, essas motivações externas, entender as minhas motivações internas, equilibrar isso e ser razoável para dizer, eu não tenho dinheiro, a minha motivação maior é por causa dos estímulos aos quais eu estou sendo exposto, então não faz sentido neste momento eu comprar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo razoável. Aí você pode dizer assim, mas isso é ser racional? Não. Não é que não seja ser racional, mas o que eu quero trazer? Se fosse racional, tu não precisava fazer essas ponderações, porque racionalmente esse seria o certo a fazer. Não teria gatilho, não teria desejo, não teria nada dessas questões. Eu ia olhar simplesmente para o número e o número ia me dizer que não faz o menor sentido eu financiar um carro. As outras questões, elas nem estariam em jogo se nós fôssemos racionais. Mas elas estão. Então, nós temos que buscar essa razoabilidade. E esta razoabilidade está em uma dança do sistema 1 e do sistema 2. O sistema 1, que é esse mais intuitivo, que daria resposta automática, e o sistema 2, que vai puxar e dizer assim, peraí, vamos refletir, vamos analisar a lógica de raciocínio? E por que eu digo uma dança? Porque na medida que nós vamos repetindo um mesmo processo de tomada de decisão e nós vamos aprendendo como aquilo ali funciona, o que antes me exigiria construir toda uma lógica de raciocínio para que eu pudesse tomar a melhor decisão, depois que eu exerci aquela mesma decisão por várias vezes, eu começo a automatizar aquela decisão. E aí eu levo essa decisão para o sistema 1. O que eu quero dizer com isso? Não é que o teu sistema automático, ele sempre vai ser errado, mas tu tem que treinar ele. É por esse motivo que eu digo que o fluxo de caixa, o objetivo que você deve ter com seu fluxo de caixa minucioso, aquela coisa de computar absolutamente tudo que tu gasta, que o objetivo é que ele seja indispensável. Indispensável não, né? O objetivo é que o seu fluxo de caixa seja dispensável. Como assim, Jéssica, meu fluxo de caixa ser dispensável? É porque você treinou tanto o teu processo de tomada de decisão consciente, coerente com os teus objetivos, que agora tu não precisa mais ficar computando os R$2 que tu gastou no cafezinho. Porque tu criou um repertório comportamental que automatizou uma decisão positiva.
O problema é que a gente automatiza só decisões ruins, porque a gente não treina nosso cérebro para tomar decisões boas. E esse é o problema. O problema não é no sistema 1. O problema é no tipo de input que a gente está dando para o nosso sistema 1. E aí eu entro num estudo muito interessante que abordou esses aspectos, manipulando algumas questões relacionadas se a pessoa ela estava sendo mais intuitiva ou mais racional. Então, aqui eu já deixei mais ou menos desenhado, né, como que foi o experimento. Bom, o que era o objetivo do experimento? Era ver se a tomada de decisão racional ou irracional, entre aspas, intuitiva, sistema 1, qual delas levaria a uma melhor decisão financeira? Entendendo que nós não temos racionalidade total, né? Então, se a gente já está olhando para qual é a melhor, a gente já sabe que não existe racionalidade completa e esse estudo ele parte do mesmo pressuposto, só que daí ele queria avaliar que quando, né, a decisão envolve alguns aspectos complexos como o dinheiro, se poderia em algum momento a intuição ela ser um bom sugestionador de soluções para aquele meu problema. E olha que interessante. A primeira coisa que eles fazem é fazer com que a pessoa ela entenda, né? Ela entenda não, mas ela seja alocada num grupo de decisão intuitiva e num grupo de decisão racional. Como que ela faz isso, né? Ela pega uma decisão, uma sugestão de decisão, por exemplo, pense nas suas melhores decisões, né? Quais foram as suas decisões mais intuitivas? E aí depois ela diz assim, bom, a partir disso eu quero que todas as opções que eu vou te apresentar aqui, você parta do entendimento de que as suas decisões intuitivas são as melhores. Então, o que ele está fazendo aqui nesse experimento? Ele está induzindo a pessoa a ter confiança na sua intuição. Ele está dizendo assim, ó, todas as decisões que você toma de forma intuitiva são ótimas. Então, siga assim. E aí ele depois apresenta alguns casos, eu já vou dizer. Para manipular a racionalidade, ele diz assim, ó, todas as decisões devem ser tomadas de forma lógica, porque essas são as melhores decisões. Tomando uma decisão de forma lógica, computando todas as alternativas, ponderando, você consegue ter um melhor resultado. Portanto, a partir de agora, tome decisões racionais, lógicas, com avaliação e análise. Então, percebe que ele subdividiu os grupos em dois, né? Um que de forma manipulada passou a acreditar que as suas decisões intuitivas eram as melhores, e um outro grupo que passou a acreditar que as suas decisões racionais eram as melhores. E para manipular isso, ele disse, a partir de agora, nas alternativas as quais vão ser expostas para você, você vai ter que ser, para um grupo completamente intuitivo, tome a decisão o mais rápido possível, e aí eles controlavam o tempo 5 segundos, e para o outro grupo, o mais racional possível, para isso você vai ter 30 segundos para pensar. E aí eles apresentavam algumas questões. A primeira questão era a seguinte: pense que você comprou um pacote de viagem para os Estados Unidos com um custo de R$6.000, tá? E você pode comprar no cartão de crédito em 10 vezes, sem juros, ou você pode fazer um empréstimo e comprar em uma única vez. Qual você decide comprar? É óbvio, né? Só que daí ele coloca um outro ponto na descrição que é interessante. Ele diz assim: parte do pressuposto de que o teu cartão de crédito já está completamente comprometido, que tem muitas parcelas lá dentro dele, embora ainda tenha limite. Então, o que ele está sinalizando? Que tu pode passar o cartão de crédito em 10 vezes para comprar essa viagem, sem juros, só que ele alerta que teu cartão de crédito já tem um monte de parcela, ou ele diz assim, você pode utilizar uma dívida. Contrata uma dívida, paga uma taxa de juros por essa dívida e paga à vista a viagem. O que tu prefere? E aí, olha que interessante. O grupo
que foi sugestionado a tomar decisão de forma intuitiva escolheu mais o. Deixa eu até olhar, né? Do ponto de vista racional, seria o cartão de crédito. Escolheu mais a dívida. Com aquela questão que eu já falei no início, que tá muito ligada com a versão de conta de dívida, né? Eu não quero ficar com um monte de dívida, não quero fazer mais uma dívida. Então, bota no cartão de crédito que tu já tá no bolo ali mesmo. E essa era a situação 1, em que a gente pode optar por escolher com o cartão de crédito ou com a dívida. E havia uma outra situação, que era a seguinte: tu tem 80% de chances de ganhar R$19,25 ou 20% de chance de ganhar 5 centavos. Ou tu tem 80% de chance de ganhar R$10 e 20% de chance de ganhar 8, né? Então, o que a gente está mostrando aqui? Que na letra A tu tem mais probabilidades de ganho, né, em termos de valor monetário, mas na letra B tu tem mais segurança. E aí eles avaliam o nível de racionalidade das escolhas. O que seria mais racional? É óbvio que seria mais racional do ponto de vista da situação 1, eu optar por pagar no cartão de crédito. E na opção 2, eu optar pela alternativa A, em que eu tenho uma utilidade muito maior, já que os ganhos ali, eles realmente demonstram um resultado melhor. Só que as pessoas acabam tendo um viés do efeito certeza, que é um dos aspectos discutidos na teoria da perspectiva. Em resumo, qual foi a conclusão do estudo? Aquele grupo que foi instigado a tomar a decisão de forma racional, eles tiveram uma pontuação melhor do que aqueles que tiveram uma sugestão de tomar a decisão de forma mais intuitiva. A média foi a seguinte, deixa eu pegar aqui o valor bem certinho. A média foi a seguinte: na situação da compra, a média foi 0,71 para o grupo intuitivo e 0,81 para o grupo racional. Então, o grupo racional ele fez uma melhor escolha do que o grupo intuitivo. O que a gente tem de conclusão disso? Que sempre que você partir do pressuposto de que você vai errar nas suas decisões e parar e dar uma analisada, dar uma refletida, peraí, eu preciso ser racional. É meio que você dizer para você mesmo assim, pensa, respira, não toma decisão de uma hora para outra, assim, na corrida, respira e tome uma decisão racional. Se você fizer isso, você vai maximizar mais os seus ganhos do que simplesmente você respeitar a sua intuição, sem nem levar em consideração que você é falho, que a sua intuição é falha. É por isso que eu digo que é tão interessante a gente fazer esses estudos e ter essa compreensão. Porque senão a gente vai sempre considerar que nós tomamos as melhores decisões, a gente não vai nem se questionar. Só vai decidir. E aí, como a gente pode ver, a decisão ela é pior. Então, você precisa sempre parar e entender a sua fragilidade e dizer para você mesmo, ó, para aí, reflete. Segura aí, segura a adrenalina, porque a gente tem que parar e pensar. Aí você pode pensar assim, bom, então sempre a minha intuição vai ser ruim, né? E é isso que o ensaio 2 desse mesmo artigo mostra que na verdade não. Olha que interessante. Ele pega a mesma estrutura, mais ou menos, né, de manipulação, de dizer, ó, toma uma decisão racional, toma uma decisão intuitiva. Então, ele faz essa manipulação do pensamento racional e intuitivo. E depois ele faz uma análise sobre gerenciamento de dívidas, tá? Então, o desenho experimental é o seguinte. Eu tenho os dois grupos, o de pensamento intuitivo, de pensamento racional. E aí eu vou ver como que eles tomam decisões em relação a dívidas. Aí a dívida é um valor maior e ele diz o seguinte, digamos que você tenha R$100, ele diz um valor monetário aqui que é do desenho experimental que é NIS, N-I-S, mas não tem nada a ver, isso aqui foi um estudo realizado inclusive em Israel, que é a cidade do Kahneman, né? E aí eles fazem um dinheiro fictício para fazer experimento. Mas digamos que seja R$1.000. Digamos que tu tenha R$1.000, tá? Qual dívida você prefere pagar?
Você prefere pagar uma dívida que tinha um valor inicial de 3 mil, com uma taxa de juros de 2,5, ou você prefere pagar uma dívida que tinha pagar não, né? Porque você não consegue pagar ela inteira. Mas que tá com esses R$ 1.000, uma dívida que tinha um valor inicial de 8 mil, com uma taxa de juro de 2. E aí a gente sempre parte, né, do entendimento de que racional é sempre tomar aquela decisão de que tá a taxa de juros menor. E aí eles vão fazendo essa análise. Só que qual é a diferença desse estudo? Eles não fazem uma única simulação, eles fazem 6 simulações. Quando eles iniciam a simulação, e o gráfico é bem interessante de perceber, quando eles iniciam as simulações, aquele grupo que toma decisão intuitiva, ele se sai pior. E aquele grupo que toma decisão racional se sai melhor. Entretanto, ele vai fazendo manipulações e faz 6 manipulações. O que são isso? Agora tu tem tantos reais. Qual decisão de abater a dívida tu tem? Agora tu tem mais tantos reais. Quanto que tu abate de dívida? E aí eles vão fazendo como se fosse rounds, né, de pagamento de dívidas. Qual a conclusão que eles chegam? Que depois, na sexta, e obviamente assim, tem várias limitações e a gente poderia discutir várias questões relacionadas ao desenho experimental, não é randomizado, enfim, eu acredito que tenham alguns erros metodológicos que nós deveríamos ter outros estudos que pudessem nos certificar de que isso aqui é real ou não, mas serve a reflexão. E assim, a revista que ele foi publicado não é uma revista ruim, então partiu de uma análise rigorosa de vários pesquisadores ali que olharam para essa metodologia, mas eu acho que sempre cabe a gente também não generalizar, né? Porque se não foi um desenho mundial que fez testes randomizados com várias pessoas, enfim, a gente não pode generalizar o resultado, mas serve de reflexão. O que eles descobriram nesse sexto round? Que no sexto round, depois de repetir muito aquela decisão, quem toma a decisão mais, entre aspas, racional, que vai realmente maximizar a utilidade, não é mais aqueles que estão no grupo que foram induzidos a serem racionais, mas aquele grupo que foram induzidos a serem intuitivos. Com isso, a gente chega à seguinte conclusão, que eu comecei a falar sobre esse estudo, que se nós treinarmos a nossa intuição, ou seja, a gente vai dar input para a nossa intuição começar a tomar melhores decisões, a gente consegue sim maximizar as nossas escolhas, mesmo sendo intuitivo. Porque a gente treinou para isso. É o que eu mencionei do nosso fluxo de caixa, ele ser descartável. Porque eu me treinei tanto para tomar boas decisões que a partir de agora eu não preciso mais olhar para o número. Eu já tomo a melhor decisão, sem nem pensar muito sobre o número. Porque eu já treinei para isso. Então, eu acho que esse estudo, ele é muito interessante nesse ponto de vista. De nós pararmos e olharmos para a nossa vida, para as nossas decisões, para a forma que a gente faz escolha e pensar como eu estou treinando o meu cérebro intuitivo. O meu cérebro intuitivo, ele está tomando as piores decisões, mas quem é responsável por treiná-lo? Quem é responsável por dar os inputs para que a partir daqueles inputs eles tomem decisões? O Kahneman diz uma coisa que inclusive é polêmica, né? Principalmente para as pessoas que acabam tendo um olhar mais holístico para a vida, que ele diz que intuição nada mais é do que a lembrança, entre aspas, de um comportamento já aprendido. Então é como se tu trouxesse à tona um resultado que tu já aprendeu. É o exemplo que ele dá dos bombeiros, né? Não sei se eu já mencionei aqui em algum outro episódio, mas ele dá o exemplo dos bombeiros. Se os bombeiros, que tinha um grupo de bombeiros e que eles estavam entrando num prédio em chamas. E aí, quando eles entram dentro daquele prédio em chamas, o gerente ali, o chefe dos bombeiros daquele grupo, o líder daquele grupo, de uma hora para outra, olha para todo mundo e diz assim, sai, corre, 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 sai. E aí todo mundo sai, né? Os bombeiros saem e aí dá poucos minutos ali cai onde eles estavam, cai tudo para baixo e desmorona. E aí perguntam para esse bombeiro, né? Por que te deu para mandar todo mundo sair correndo?
E ele disse, não sei, simplesmente mandei todo mundo correndo. Só que o que está acontecendo ali? Era o sistema 1 dele tão treinado aquilo ali, que ele percebeu, mesmo que não conscientemente, ele percebeu que haviam, né, coisas, evidências que não racionalizadas, mas evidências que mostravam que de alguma forma aquilo ali pudesse estar ruindo. E aí ele manda todo mundo sair. Então, esse é um baita exemplo de que se nós treinarmos o nosso cérebro para tomar boa decisão, ele vai tomar. E depois a gente vai gastar muito menos energia para que a gente consiga fazer boas escolhas, porque tu já treinou ele. O que não pode é você não considerar que você falha e aí seguir falhando sem fazer um bom treinamento. Então a gente tem que ser um pouco bombeiro, sabe? E melhorar, assim, essas nossas escolhas, entendendo que nós vamos ter que fazer, né, vários processos de tomada de decisão, pensando muito e gastando muita energia, até que aquilo se automatize e nos leve a boas decisões. E aí a gente chega, né, num último ponto que você pode pensar assim, ok, entendi tudo isso, mas por que motivo, ainda assim, eu fujo do meu extrato bancário? Que foi o que eu comecei a falar lá no início, né? Por que que tantas pessoas evitam olhar para as questões financeiras? Por que que isso acontece? E essa questão de racionalidade e irracionalidade é um tema que foi levantado num artigo publicado em 2022, acho que é 2021, 2022, que é esse, depois tem a referência aqui embaixo, né? Mas olha que interessante o que ele discute, que é uma coisa que não é discutida em muitos artigos, por isso que eu quis trazer para concluir essa análise de racional, irracional e tudo isso. Ele traz um ponto que é muito interessante. Ele diz o seguinte: todo mundo, quando vai estudar evitação ao dinheiro, ou seja, as pessoas que não querem olhar para as questões financeiras, eles vão discutir. Ah, porque a pessoa ela não tem conhecimento financeiro suficiente. Ah, porque ela acha tudo muito complexo e ela não consegue entender o que está fazendo. Ou porque tem aspectos de hábitos dela, de aprendizados, de traços de personalidade, tudo isso. E aí, por isso que elas evitam. Só que ele traz uma outra questão que me chamou muito a atenção quando eu olhei esse artigo. Ele diz o seguinte: isso tudo é real? É real. Mas tem uma outra variável que não é discutida. E essa outra variável é justamente o fato das pessoas acharem que tomar decisões financeiras exige racionalidade. Que tu precisa ser extremamente racional, que tu precisa ser extremamente frio, que todas as questões emocionais, afetivas, elas devem ser desligadas. Como você não consegue desligar todas as tuas emoções, toda a tua afetividade, o que você faz? Você simplesmente não toma decisão financeira. Você simplesmente evita de olhar a sua poupança, olhar o longo prazo, porque você pensa, para que eu faça isso, eu preciso ser extremamente racional. Eu preciso ter uma decisão extremamente fria. Então eu vou procrastinando isso, eu vou deixando de lado. Eu não quero pensar sobre isso. Porque isso é racional. E eu tô meio afetivo. Eu tô meio emocionado. Não emocionado no sentido de estar emocionado, mas no sentido de sentir que os sentimentos, eles estão à flor da pele, né? No dia a dia a gente tem muito mais sentimento à flor da pele que qualquer outra coisa. E aí você evita olhar para as suas questões financeiras por causa disso. E eles testam essa pressuposição. Pressuposição é ótimo, né? De que modo que eles testam? Acho que eu passei a folha aí. Eles fazem o seguinte experimento. Eles, na realidade, são 5 estudos dentro do mesmo artigo publicado. Para um grupo de estudos iniciais, eles perguntam para as pessoas se elas acham que elas são mais intuitivas ou não. Para um outro grupo, ela manipula da seguinte forma, ela diz assim, para um outro grupo não, né? Para um outro grupo de estudos, porque o estudo 1A e 1.2 e 1B, eles perguntam por meio de questionário se a pessoa é mais intuitiva ou racional, e a partir do estudo 2 eles fazem o seguinte, eles dizem assim, olha, tu tem 9 decisões para tomar, tá? Sobre música, sobre esporte, sobre presentes, e aí eles pedem para te tomar essas decisões. E depois eles pegam e dizem assim, olha, suas decisões, elas foram completamente afetivas, você está emocionado. Para um outro grupo, eles dizem, as suas decisões foram extremamente racionais.
E para as pessoas realmente acreditarem nisso, eles dizem para as pessoas escreverem um texto dizendo e lembrando de quais foram as suas últimas decisões emocionais para o grupo do emocional que tiveram muito sucesso. Escreva sobre isso. E aquela que é racional, né, o grupo que ele manipulou para o racional, diz assim: escreva sobre as tuas últimas decisões que foram racionais e escreva o porquê que elas tiveram sucesso. O que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam manipulando o nível de confiança dessas pessoas no seu tipo de pensamento. Para o grupo que tinha um pensamento mais afetivo, que foi manipulado para ter mais afetivo, eles quiseram que eles escrevessem sobre o sucesso dessas decisões para mostrar o quanto esse tipo de decisão ela era boa. E a mesma coisa para o outro. E aí aumenta o nível de confiança. A partir disso, eles foram questionando, né, se essa pessoa, para os dois grupos, ela estaria disposta a participar de um experimento sobre decisões financeiras. Olha que interessante o resultado. Aquele grupo que foi manipulado por um pensamento racional, 45% deles diz que sim, estaria disposto a participar de um segundo experimento sobre decisões financeiras. Já aquele grupo que foi manipulado para o aspecto afetivo, apenas 25% disse que estaria disposto a participar de um próximo estudo sobre decisões financeiras. E aí eles fazem, esse é só o estudo 2, né? Eles fazem estudo 3, estudo 4, estudo 5. Todos eles com esse mesmo objetivo, assim, de avaliar se, posterior a uma manipulação de pensamento intuitivo, emocional, com uma manipulação de pensamento racional, se isso faria com que as pessoas estariam mais ou menos dispostas a lidar com questões de decisões financeiras. E em todos os estudos, o resultado foi unânime. Quanto maior o pensamento emotivo, afetivo, menor é a disposição da pessoa de tomar decisões financeiras, de participar de experimentos que envolvam decisões financeiras. Então, olha que interessante. O simples fato de tu olhar para o dinheiro e pensar que dinheiro é uma questão que requer pensamento racional, como tu nem racionaliza sobre isso, mas como que na maior parte das vezes tu acha que tu não vai ter a capacidade de racionalizar o tanto quanto aquele contexto exigiria, tu nem começa. Porque isso é frio. Isso é muito racional. Deixa pra depois. E aí tu não te envolve nesse processo de tomar de decisão. Então, eu achei muito interessante esse estudo, assim, porque ele quebra primeiro um tabu, né? De nós pensarmos que a evitação, a olhar para o dinheiro está só relacionada a contexto, crença e tal. E ele introduz justamente essa percepção que é uma percepção subjetiva, que é do quão racional essa decisão é. E que esse fato pode estar influenciando a sua disposição em lidar com seu dinheiro ou não. Então, olhe para isso e entenda que as decisões financeiras, elas não vão ser 100% racionais. Um monte de gente fica me perguntando na caixinha, né? Jéssica, comprar ou alugar? Até ele fala sobre isso no artigo, que por vezes as pessoas até estão mais dispostas a decidir sobre comprar um imóvel ou não, porque elas entendem que isso realmente é mais afetivo. Mas elas não estão tão dispostas a lidar com dívidas, não estão dispostas a lidar com poupança, com longo prazo, porque isso exigiria ser mais racional. E qualquer uma dessas perguntas que me façam, eu sempre respondo: eu não posso te dar uma resposta concreta e direta, porque tudo vai depender do teu contexto, das tuas crenças, da tua realidade. Então percebe que se eu fosse considerar só a racionalidade, eu teria uma resposta para dar para essas perguntas. Mas eu não tenho essa resposta. Por quê? Porque eu considero que a emoção está envolvida. Só que o fato de eu considerar que a emoção está envolvida não deve me afastar dessas decisões. É isso que a gente tem que perceber. Que o fato de incorporar
aspectos afetivos na tomada de decisão financeira que isso deve nos aproximar das decisões financeiras e não nos afastar. Que, na verdade, o que tem nos afastado das decisões financeiras é achar que ela é simplesmente um cálculo. E aí, como que muitas vezes tu acha que o cálculo é um negócio que exige muita racionalidade, tu nem começa. Só que não é só isso. Você pode, sim, envolver emoções no seu processo de tomada de decisão financeira. Você deve, na verdade, envolver. Porque senão você não vai ser feliz. Então, quebre dentro de você essa pressuposição de que tem que ser 100% racional, porque isso só está te afastando de olhar para o teu dinheiro, de pensar sobre a tua vida no longo prazo e de conseguir construir uma vida melhor. Porque a construção de uma vida melhor em relação ao teu dinheiro, ela vai envolver, sim, racionalidade, porque a gente precisa parar, refletir para tomar boas decisões, mas não só isso, ela também vai envolver as tuas emoções e fazer esse balanço entre razão e emoção e treinamento do nosso cérebro para tomar a melhor decisão. É isso que vai nos levar para ter uma melhor qualidade de vida e um melhor bem-estar. Então, espero que essas reflexões todas neste episódio tenham sido úteis para você. Desejo uma ótima semana. Se você gostou desse episódio, se você achou interessante, curte, compartilha, como se diz, né? Que tenho certeza que se ajudou você, pode ajudar mais pessoas. Me ajude, né? Eu trago tanto conteúdo aqui e a contrapartida que você pode fazer por mim é fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então compartilhe, esse é meu pedido e treine o seu cérebro para tomar boas decisões. Meu muito obrigada e até semana que vem.